aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e hoje a gente vai falar de um livro que é de um gênero que eu não tô tão acostumado a ler, mas quando eu tive contato com a obra eu acabei me interessando bastante, principalmente pela escrita da autora. A gente vai conversar hoje sobre A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Vocês devem estar reconhecendo esse nome porque teve recentemente, no último ano, uma série da Netflix, que é uma reinterpretação desse livro. E ele é chamado A Maldição da Residência Hill. Ou seja, ele pega alguns elementos do livro, principalmente as localidades, os personagens e tudo mais, e cria uma história em cima dele. A série não é um para um do livro, o livro é bem diferente. A maior parte dos personagens que aparecem na série, não necessariamente eles estão no livro e vice-versa. Mas falando um pouquinho sobre a autora, para vocês terem uma noção da importância que a Shirley Jackson teve. Ela é nascida em 1916 e é considerada, por autores como Stephen King ou então Neil Gaiman, como a rainha do terror. Ela, na época em que ela escrevia, ela fez esse livro, que é considerado um dos seus best-sellers, mas também é autora de um conto muito famoso chamado A Loteria, que vira e mexe tem coletâneas de terror e tudo mais, por ser um conto bastante emblemático, tanto da autora quanto da época em que ela escrevia. Ela tinha um terror que conseguia se utilizar bastante de ambientação de cenários, ou mesmo ambientações sociais, para poder implementar na sua obra aquele terror bastante similar um pouco até com o tipo de escrita que o Lovecraft tem. O terror da obra, ela vem exatamente dessa conjunção de fatores de clima e psicológico dos personagens que vai deixando a leitura bastante tensa e dá um certo medo, não um certo medo, mas dá um certo receio pelo que vem nas próximas páginas. Em 2007, a Shirley Jackson, inclusive, ganhou um prêmio em seu nome, exatamente para autores que escrevem contos de horror e terror, de tão emblemático que é a sua obra e tão emblemática que é essa autora para o gênero. A Assombração da Casa da Colina, ele é originalmente de 1959. Ele vai narrar aí a história de, basicamente são 4 personagens, interagindo na residência Hill, que eles, na verdade, eles estão ali exatamente tentando investigar todos os eventos paramediúnicos que estão ocorrendo naquele local no decorrer dos últimos anos. A gente tem então a Eleanor, que seria quase como a protagonista, a gente vê boa parte do livro sendo contada aí pela própria Eleanor. A gente tem a Theodora, que é uma das pessoas que é convidada até a residência para investigar esses eventos paramediúnicos. A gente tem o Luke, que é um dos herdeiros da dona da casa, e ele está ali também para investigar, mas também com uma condição do aluguel da residência para que aqueles eventos eles possam acontecer. E tem o Dr. Montagny, que é exatamente o professor que passou a vida dele toda tentando investigar esses eventos mediúnicos e encontrou na Residência Hill um modo dele conseguir um local de grande poder psíquico em que eventos ocorrem de maneiras estranhas que não tem nenhuma explicação. Como tanto a Eleanor quanto a Theodora teriam habilidades mediúnicas, o Montaigne pensa que elas seriam ali pessoas que atrairiam espíritos que poderiam morar naquela residência para tentar fazer algum tipo de contato ali e tentar desvendar todos os mistérios da residência. Existem 2 personagens secundários, que seriam o caseiro e como se fosse uma governanta, que são personagens muito estranhos. Eles estão ali exatamente para ser o caseiro e a governanta. Eles têm um horário fixo de entrada, um horário fixo de saída, e eles nunca ficam ao anoitecer na residência, o que já dá um tom completamente estranho quando os personagens estão chegando. Um dos aspectos mais curiosos da escrita da Shirley nesse livro é que a própria residência é quase como se ela também fosse um personagem. Ela desenha uma residência
em que existe uma série de aspectos arquitetônicos da casa que geram um fator de opressão. Então, seja de iluminação, umidade, o modo como o vento encana pela casa, a própria descrição que os personagens vão fazendo permite, né, ao leitor conseguir fazer essa visualização bem tranquila de como seria aquele ambiente. É engraçado porque a Eleanor não é um personagem exatamente gostável. Ela claramente tem problemas psicológicos ou ansiedades relacionadas com ela. Ela já havia passado, quando mais jovem, por uma situação de poltergeist, então ela nunca aquilo foi tratado dentro dela, e ela sempre tem uma sensação de que tem alguém à espreita. Conforme as noites vão se avançando, eles vão passar ali um determinado número de dias, e os personagens brincam quase como se fosse uma mini-férias. Eventos vão ocorrendo, seja com a Theodora, seja com a Eleanor, seja com o Dr. Montaigne, e exatamente o modo como esses eventos vão se desencadeando é muito curioso. Como a Shirley Jackson, ela não dá um vilão, ela não dá um espírito específico, ela não dá um demônio a ser exorcizado. Ela descreve eventos que não têm explicação, e tanto para os personagens quanto para o leitor, e isso vai gerando aquele clima de ansiedade nos personagens. Acho que um dos pontos altos da obra é exatamente o final. A história, eu gosto bastante de como ela se inicia. Alguns trechos eu acho um pouco mais maçantes de ler. Basicamente é quase como se o livro tivesse uma dinâmica de dia e noite. Então, de dia os personagens estão normais, a luz do dia permite a eles pensar e raciocinar e conversarem, e existe uma mecânica completamente oposta à noite, que é quase como se a personalidade deles se invertesse, é quase como se a casa ganhasse vida, a casa vira um personagem efetivamente. Então tem alguns trechos bastante interessantes. Eu não gosto tanto do modo como ela descreve o passado da casa. Eu demorei um pouquinho para me situar. A história em si é legal, mas eu acho que o encadeamento das ideias eu me perdi um pouco. E essa mecânica de dia e noite também, às vezes é um pouco mais longa e um pouco mais repetitiva, mas o final, ele é impressionante. É um dos melhores finais de livro de terror. Eu não tenho uma grande experiência, acho que, como já deve ter percebido, eu li pouco livros de terror na vida, mas é um final que não envelhece, apesar de ser um livro de 59. É um final que até hoje é muito pouco praticado, seja em livros ou cinema, e é um final que me pegou bastante de surpresa. Eu não imaginava que o encadeamento das situações fossem levar aquilo. Eu imaginava que ela fosse por uma outra direção. Esse livro foi republicado recentemente pela editora Suma, numa edição muito bonita em capa dura. Eu acabei lendo o e-book deles, né, no Kindle. Você encontra esse livro por preços que variam de R$ 49,90 a R$ 30. Então é só ficar de olho, às vezes você coloca na wishlist da Amazon, por exemplo, e às vezes surge uma promoção legal. Tem apenas 240 páginas, o que parece pouco com todos esses eventos que eu narrei, mas que a Shirley Jackson consegue maravilhosamente bem dar esse ritmo para o livro, e ele foi republicado, né, pela Suma em 2018. É uma obra atemporal, se é que isso ainda dá para ser dito de algum livro, mas é uma obra atemporal. É verdadeiramente incrível o que ela conseguiu fazer com a escrita dela. E se você é um grande fã de terror e um grande fã de uma escrita maravilhosamente boa, fica a recomendação. Se você assistiu a série do Netflix e gostou, eu acho que vale muito a pena você fazer a leitura da obra, até mesmo para ver essa diferença de direção da série. E eu acho que vale para qualquer pessoa que goste de livros com um final impactante. Eu sei que é muito estranho eu falar isso sem poder falar qual é o final, mas realmente é um final muito surpreendente e muito bom.
E, sinceramente, esse livro me deixou com curiosidade para ver as outras obras da Shirley Jackson, principalmente esse A Loteria, que tem tantas vezes republicado e tem tanta repercussão aí no mercado. Quem sabe mais pra frente. Bom, não se esqueça de dar uma olhada nos vídeos recomendados que ficam aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha que fica aqui do meu lado esquerdo para ver outros vídeos do canal futuramente. De mais a mais é isso, um beijo grande e tchau!